Tito, capítulo 1, de 5 a 9, neste dia do Senhor. Então, por obséquio, abram as nossas Bíblias, Tito, capítulo 1, de versículos 5 a 9. Eu lerei a palavra do Senhor e oramos a Deus que fale e edifique a sua igreja, pois Deus somente usa a sua palavra, porque não pode negar a si mesmo. Ele é bom, não muda, e portanto espero que o seu povo receba a sua palavra com obediência e com fé, para a obediência, melhor dizendo. Tito, capítulo 1, de 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Nós pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, porque cremos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. Esta palavra do apóstolo Paulo, desde o princípio foi acolhida e reconhecida pela igreja, porque não depende de homens para decidir se é a palavra de Deus ou não, porque ela é a palavra de Deus e o seu povo a aceitou como rebanho de Cristo, ouvindo a sua voz, o aceita, o reconhece. Nós cremos naquilo que lemos. Abre os nossos corações agora, para aprendermos mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A falta de padrão de liderança nesse mundo é evidente. Talvez seja até um chavão nós falarmos que precisamos de lideranças melhores, e toda geração tem que lidar com isso. Mas há pessoas que Deus levanta para um tempo e para uma hora que são essenciais para que a humanidade continue sendo humana. Se nós pensarmos em cenários na história, o que seria do nosso continente se de alguma forma um governante como Churchill não se levantassem num tempo tão obscuro e dissesse para o resto da Europa: estamos em perigo? O que seria da história da humanidade se em algum momento líderes não fossem estabelecidos para restaurar a ordem das coisas? Mais do que isso,
O que seria do ser humano sem exemplos claros de bom padrão? Infelizmente, nas últimas décadas, talvez por causa de Montessori e outros pensadores, as pessoas assumiram de novo aquilo que o cristianismo combateu por séculos, que é a visão de que o homem é essencialmente bom. Hoje em dia, até na educação, não se precisa de padrão, nem de exemplos. Se a gente só facilitar, a criança vai aprender por si só. Essa ideia está tão posta nos nossos corações que quando nós assistimos um noticiário, as pessoas ainda ficam estupefactas com a maldade do ser humano e falam algumas coisas como pode as pessoas fazerem tanto mal em 2026? Como se isso não fosse um problema do coração do ser humano. Como se nós não precisássemos desesperadamente de padrão. Nós nascemos, crescemos, somos rodeados de pessoas, e essas pessoas sim vão influenciar quem nós somos, isso é indiscutível. Talvez a grande discussão dos últimos séculos seja nutrição ou ambiente. No entanto, a palavra de Deus não tem nenhum problema com as duas coisas. A palavra de Deus diz o seguinte: nós nascemos no pecado, e se não tivermos um padrão de algo que seja exterior a nós, que nos ensine, o pecado vai nos consumir e nos matar. E muitas vezes, rapidamente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos seus planos eternos, como vimos na semana passada, Ele tem um plano. O plano dele é salvar. Ele salva o pecador pelo sacrifício de Cristo. Ele ama o pecador a tal ponto de entregar a sua vida pelo pecador e substitui a vida do pecador pela vida dele. E agora Jesus dá uma missão para todos os seus seguidores. Agora vocês vão ser fazedores de discípulos. E vocês vão ensinar as pessoas a guardarem, a viverem de acordo com tudo aquilo que eu vos ensinei. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está pregando o evangelho. As pessoas estão crendo em Jesus, igrejas estão sendo estabelecidas, discípulos são feitos em todos os lugares, até em Creta, que era vista como uma ilha devassa. Até entre os gregos pagãos, Creta tinha uma má fama. O apóstolo Paulo vai citar isso no texto. Vai citar algo que se dizia sobre os cretenses e que era natural. Essa visão que eles tinham deles naquele tempo. No entanto, ao contrário das reputações e das maneiras, das sociedades como o ser humano constrói a sua vida, Deus quer estabelecer um padrão diferente. É um padrão do servo de Deus. É um padrão que é feito à luz de Cristo e um padrão que é necessário para todos nós. Nós não somos essencialmente bons. Nós precisamos de bons exemplos. Nós precisamos de verdade para desafiar o nosso pecado. Isso não é uma coisa que foi inventada no Novo Testamento. Isso acontece na palavra de Deus desde o Velho Testamento. Abra comigo só por um instante no livro de Provérbios. Olha o que a palavra de Deus nos diz no capítulo 11, versículo 14. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem laços de morte. Ao contrário do que as pessoas pensam, se não houver ensino,
o resultado é morte. Se não houver as palavras do sábio apontando as pessoas para a vida e o temor de Deus, o resultado do pecado, o salário do pecado é morte, e o conteúdo do pensamento do ser humano por causa disso é morte. Nós também sabemos que Deus, mudando tudo isso, quer que nós nos afastemos desse mal. Olha o versículo 19. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Olha o versículo 20. Quem anda com os sábios será... E agora? A bondade não é inerente a nós? Nós não temos que atrapalhar o crescimento da criança, tem que deixar ela se desenvolver praticamente sozinha como facilitadores? Olha o que a Bíblia diz. Quem anda com os sábios será sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Insensato. Deus, na sua imensa bondade, cria um padrão no seio da igreja, onde homens são levantados porque temem a Deus, a serem esse padrão de exemplo que vai fazer uma influência real no discipulado do dia a dia, para que as pessoas se tornem cada vez mais sábias. É por isso que Paulo fala no capítulo 1, eu promovo o conhecimento da verdade que leva a vida de acordo com a fé, a piedade. Estamos no momento, na história mais uma vez, não diferente de outros, mais crítico, em que é necessário que homens sejam bons exemplos. Que homens se tornem padrão. Não por causa deles, mas para o benefício daqueles que os cercam e, acima de tudo, para a glória de Deus. Essa verdade é constantemente rejeitada, mas continua sendo o remédio de Deus para o povo de Deus. No meio da realidade do ser humano, eu li o capítulo 14, eu falei para os irmãos abrirem o 11, não é? Perdão. Eu li as minhas notas erradas aqui, tá? Eu vou ler o 11 agora. Eu queria ler o 13 e o 11 e eu troquei a ordem. O capítulo 11, versículo 14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou seja, Deus não só mostra para nós que estar com os sábios leva a um benefício, Deus mostra também nas Escrituras, desde o Velho Testamento, que a coletividade desses sábios gera na sociedade uma influência que é boa, que faz parte dos planos de Deus, que mantém o ser humano de uma certa forma, numa certa estrutura, para que o Evangelho seja pregado, para que a sociedade viva em paz até que Jesus volte. No entanto, quando não há isso, quando não há direção, quando não há pessoas que guiam, o povo cai. Mas quando Deus levanta multidão de pessoas sábias e conselheiros, aí nós encontramos segurança. Nós também fomos criados por causa dessas filosofias, e isso eu vou botar na conta do Rousseau, que vai influenciar Montessori e todo o pensamento moderno. Literalmente, nós crescemos nossa geração, tá? Nossa geração, os millennials, todo mundo que nasceu depois da Segunda Guerra. Alguém nasceu antes? Talvez não. Ou se nasceu antes, está dentro dessa realidade também. Todo mundo dessas gerações, década de 30 para frente, até agora, no último século,
olha para todo tipo de autoridade com muito receio. Porque nós fomos criados, se nós somos essencialmente bons, nós não precisamos de autoridade sobre nós não precisamos de conselheiros, nós vamos descobrir por nós mesmos o que nós queremos ser. Isso cria uma bagunça emocional tão grande na cabeça das pessoas, que por mais que você seja crente, via de regra, por causa do pensamento da secularização, você ainda vive de alguma forma lutando com essa cultura. E a gente leva isso para os nossos relacionamentos, a gente leva isso para a maneira como agimos no nosso trabalho, levamos isso para a igreja, e de alguma forma a gente evita o equilíbrio das escrituras entre a sabedoria e a habilidade de guiar, a sabedoria de apontar Deus, e Deus coloca tudo isso de uma forma muito clara nesse texto para um grupo de pessoas que vai ser exatamente esse padrão e esse exemplo. Nós acreditamos dessa forma. Eu me lembro uma vez no Brasil, os irmãos lembram disso, lembra quando, desculpa, mas eu vou dar um exemplo de futebol, tá? Lembra quando o Brasil, quando o Zagallo ganhou um jogo, e depois o Brasil ia para a Copa, e o Zagallo virou para a câmera e falou: vocês vão ter que me engolir. Vocês lembram disso? No mundo a gente acha o seguinte: se eu tenho habilidade, você tem que me aguentar. O mundo celebra habilidade. E nós muitas vezes caímos nessa ideia, porque habilidade é uma coisa boa, mas habilidade sem caráter é um veneno. Nós levamos isso para o dia a dia. Também, para o outro lado também é real. Se eu sou uma pessoa bonzinha, se eu sou uma pessoa bonzinha, se eu tenho boas motivações, não é? Você vai ter que não olhar para as minhas incapacidades. E todo mundo, de uma certa forma, abraça isso. Olha, a gente está conversando dentro de uma relação, dentro do nosso casamento, seja o que for. É verdade, vamos conversar sobre isso. É melhor você melhorar um pouco disso. E aí a minha esposa fala para mim: Diego, você tem que melhorar na questão de levar o lixo. E eu na minha cabeça penso: mas como assim? Eu sou tão bonzinho, eu faço tanta coisa para ela, ela só pensa no lixo. Mas eu tenho que melhorar no lixo. Nós crescemos com essa antítese, que se a gente é bonzinho, as pessoas têm que aguentar a nossa incapacidade. E se a gente é capaz, as pessoas não precisam olhar para o nosso caráter. Essa é a maneira como o mundo pensa. Mas o padrão de Deus para todos nós, o padrão de Deus para a igreja de Cristo, são pessoas de caráter, pessoas maduras e com habilidades reais. Todos nós, cristãos, precisamos de exemplo e padrão. Todos nós precisamos exatamente disso que o apóstolo Paulo colocou para nós na carta de Tito. Assim como as cidades precisavam de presbíteros, a igreja de Cristo hoje precisa de presbíteros que sejam bons exemplos, que sejam bons líderes, que sejam padrão de crescimento para a igreja. Não porque são perfeitos, não porque são acima da média, não porque são mais inteligentes, mas porque a graça de Deus é tão evidente na vida deles, que eles se tornam exemplo de discipulado para a vida da igreja. E sim, nós precisamos de líderes. Sim, nós precisamos de homens que guiem para que haja sabedoria. Sim, nós precisamos de padrão. E esse padrão é alto, esse padrão é Cristo. Grande maravilha. Sendo um padrão tão alto, é que Deus usa pessoas imperfeitas como nós, para gerar algo nos nossos corações, que só Ele pode fazer. Duas coisas que nós vamos ver nesse texto, e agora eu passo a falar do texto para você entender o que Deus está a fazer.
nesse texto. Olha comigo, no versículo 5. Olha o que Deus está a fazer. Foi para isso que eu te deixei em Creta. E eu vos pergunto, Paulo é ou não é um líder? É um apóstolo. Ele coloca um delegado numa cidade onde ele plantou uma igreja, e olha o que ele diz. Tito, coloca as coisas em ordem. E provavelmente, Paulo é maestro em fazer isso, mestre, estou falando espanhol, desculpa lá, Patrícia. O Paulo é mestre em fazer isso. Ele diz, ele pensa, quando eu disser para Tito, coloque em ordem, Tito e a igreja vão perguntar, como? E a resposta de Paulo é, eu disse para você estabelecer presbíteros nas cidades. Paulo entende que para estabelecer esse padrão e exemplo que a igreja precisa de discipulado, para que o discipulado aconteça na vida de todos os cristãos, Deus levanta homens. Olha o que ele diz no versículo 5, estabelece presbíteros em cada cidade conforme prescrito, como eu disse para você, coloque em ordem as coisas. No versículo 6, ele vai nos mostrar que deve ser alguém que está acima de reprovação. A palavra irrepreensível português pode parecer que um pastor não pode ser repreendido. Isso não é verdade, tá? Essa palavra pode ser uma tradução um tanto forte. Tanto é que o apóstolo Paulo repreende o apóstolo Pedro. Como ele disse lá na carta em Gálatas, na cara dele, eu repreendi Pedro, porque ele estava agindo de um jeito quando os irmãos judeus estavam, junto com os gentios. Quando os irmãos judeus chegaram, Pedro mudou. Então Paulo falou para Pedro, Pedro, deixa de ser duas caras. É exatamente isso que ele diz no grego, tá? Deixa de ser duas caras, age conforme o evangelho. Para de querer agradar a todo mundo. Pedro foi repreendido por Cristo. Pedro tenta convencer Cristo de não ir para a cruz. E Cristo diz para ele, para trás de mim, Satanás. O apóstolo Pedro. O fundamento, aquele que é o pioneiro que Deus vai usar para a construção do povo de Deus, o fundamento são os apóstolos, mas Pedro é o primeiro. Prima entre pares. É óbvio, não como papa, mas como aquele que Deus usou para pregar em Jerusalém, na casa de Cornélio, sendo o primeiro. Foi repreendido. Então o texto está dizendo que ele não pode ser repreendido? Claro que ele pode e deve, pastores não são perfeitos. No entanto, ele não pode ser reprovado. A palavra aqui é a palavra que vai dar origem em outras palavras, até mesmo em termos governamentais hoje. Por exemplo, quando um presidente passa por um impeachment, é isso que Paulo está dizendo. O pastor não pode ser alguém passível a um impeachment. Ele não pode ser impeached por causa do pecado. É óbvio, nenhum de nós vai ser perfeito, mas ele não pode passar por impeachment em relação à sua família. Irmãos, e como nós precisamos de exemplos familiares, porque são poucos. Ele não pode ser reprovado como dispenseiro de Deus, ou seja, um administrador da casa de Deus. É isso que dispenseiro quer dizer. Alguém que preside a casa de Deus, alguém que lidera a casa de Deus, alguém que administra a casa de Deus como mordomo de Deus e não como dono da casa.
Como disse o apóstolo Pedro, não como senhor, mas como servo, como pastor que trabalha debaixo do sumo pastor. Um homem que deve ser amante do bem. Um homem que deve ser apaixonado, devotado, apegado à palavra e hábil a ensinar e a convencer. Porque nós sabemos que Deus o faz pela pregação da palavra, não por causa das emoções, nem pela oratória, mas porque Deus usa a sua palavra e Deus usa homens. E Paulo está dizendo que quando a igreja reconhece que alguns homens são usados dessa forma, a igreja reconhece um dom de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo trata esses homens como dons de Deus para a igreja. Abram comigo, por um instante, Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 9 a 16, onde o próprio apóstolo Paulo nos explica essas questões sobre a ação de Deus em relação ao estabelecimento de homens que vão ser esse padrão, esse pastor, esse presbítero. E veja, nesse texto, nós sabemos que Paulo faz isso com clareza em todas as cartas. Ele chama de pastor, presbítero, bispo a mesma pessoa, não são ofícios diferentes, é a mesma pessoa. São nomes diferentes para a mesma função. Efésios capítulo 4, nós vamos ler de 9 a 16 para lembrarmos o ambiente em que Paulo mostra para nós o que é que Deus faz para o bem da igreja no estabelecimento desses homens. Efésios capítulo 4, de 9 a 16, diz assim: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando em relação a Jesus, não é? Perdão, vou começar do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu, deu como dom, ok? No original, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Pastores e mestres é uma inferência da nossa língua, tá? No original é a mesma coisa. Mas percebe que cada um desses ofícios da igreja está ligado à pregação e ao ensino da palavra? Os apóstolos ensinaram, ok? Os profetas o fizeram dessa forma, e agora, pela graça de Deus, nós temos homens que vão ser pastores e mestres da igreja, e Paulo está dizendo que esses homens são dons de Cristo para a igreja. Deus ascendeu Cristo, Cristo triunfante na sua morte e ressurreição, chega nos céus, e o texto nos diz então que ele distribui presentes para a humanidade pela sua vitória. Esses presentes que Deus distribui para a humanidade são homens que, por dons que ele deu, vão agora se tornar esse padrão para a igreja de discipulado. Para o bem da igreja, para o crescimento. E olha só o que ele vai nos ensinar. Ele vai dizer que esses foram dados para edificação. Versículo 12, para aperfeiçoar os santos, para edificar o corpo de Cristo. No versículo 13, para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo, ou cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E como é que Cristo faz isso? Paulo está dizendo, Deus deu homens
que vão ensinar a palavra, que vão criar esse padrão, para que a igreja seja santificada e aperfeiçoada, para que todos crescemos cada vez mais como Cristo, para a glória de Cristo, consolidando todo o corpo de Cristo desta forma. E o contrário é para que não sejamos meninos agitados. Meus irmãos, o que existe nesse mundo é gente sem padrão. Muitos homens tentando descobrir o que é ser um verdadeiro homem sozinhos. Muitas mulheres tentando descobrir como é que ela lida com a casa agora, como é que ela faz as coisas, e todo mundo sozinho. E infelizmente agora, as coisas estão ficando cada vez mais gritantes, porque agora tem um monte de gente dando um monte de conselho pra gente, toda hora no nosso feed, faz isso, faz aquilo, tira o remédio, põe aquilo, faz aquilo, outro, coloca aquilo, se a criança dormir assim, se a criança dormir assado, mas ninguém sabe nada! São cegos! Gente que odeia Deus! Dizendo para nós como a gente tem que viver. Se Paulo disse para Tito que precisávamos de presbíteros em Creta, quanto mais em Lisboa, na margem sul, no Feijó, na minha casa, eu preciso de pastor. Tu precisas de pastores. Gente que é dom de Cristo para a igreja. Que vai tirar a nossa cabeça dessa confusão, que é ser levado por vento de agitação nas igrejas evangélicas, na sociedade, que vai e tudo quanto é conselho, e cada dia vai sendo destruída por coisas que pensavam que iam ser boas, mas que afinal destruíam. Gente que não pode receber um impeachment, porque há coisas na vida dela que precisam ser consertadas. Eu digo o seguinte para todos vocês, e é isso que eu quero defender com todo o meu coração nesta manhã: busca o padrão de servo de Deus para a tua vida. Busquem o verdadeiro exemplo. Homens falham, Cristo não. E homens de Cristo, quando falham, pedem perdão, reconhecem, e a graça de Deus é evidente nele. É por isso que ele não pode ser impedido. Fujam de gente que não pede perdão. Pastores não podem ser arrogantes. Pastores têm que viver uma vida em que a família dele está em ordem. O texto vai nos dizer exatamente o que isso quer dizer. Nós vamos pensar nisso, mas mais do que isso, eu quero mostrar para vocês que a eclesiologia da igreja, falamos muito nesses dias por causa do estatuto, a eclesiologia da igreja não é uma coisa que nós devemos tratar como, olha, talvez seja assim, nessa época vai ser assado. Não! A eclesiologia da igreja foi revelada pelos apóstolos desde o primeiro século. E tudo que foi inventado depois é acréscimo. Não temos papa, não temos pastores acima de pastores, não temos bispos. Todos somos iguais diante de Cristo. Nem pastor é melhor do que ovelha. Nós somos todos iguais. Ninguém aqui é autoridade se não for pelas Escrituras. Ninguém aqui tem direito de falar nada se não for pela palavra de Deus. A única coisa que nós somos é servos que pregam Cristo. Como disse Spurgeon, mendigos que precisam de pão, ensinando outros mendigos onde encontrar o pão. O pão está em Jesus. Ele é o nosso pastor. É isso que pastores fazem. E se eles não fazem isso, eles têm que ser impedidos. Eles têm que ser parados. Eles têm que ser tirados dos púlpitos.
Pastores não são perfeitos, portanto, se um pastor não sabe pedir perdão, ele não deve estar no púlpito. Pastores, eclesiologia. Se um pastor não sabe administrar a sua casa, ele não pode administrar a igreja. Se o pastor não administra a igreja, ele não deve estar no púlpito. Deus decretou tanto os meios quanto os fins para a sua igreja. O plano de Deus para a evangelização do mundo é a igreja. E a maneira como a igreja opera não é pela nossa cabeça, é a maneira que Deus operou. É a maneira que Deus decretou. Então, meu querido irmão, irmã, busca o padrão de Deus para uma boa eclesiologia. Nós falamos nas nossas conversas sobre o estatuto. Meus irmãos, se nós como igreja construímos uma boa eclesiologia, não estamos somente construindo a pregação do evangelho para a nossa geração, mas se nós construímos uma boa eclesiologia, nós estamos construindo uma igreja para os nossos filhos. Nós estamos construindo uma igreja para os filhos dos nossos filhos até Jesus voltar. Porque a igreja mantém o evangelho. A estrutura que mantém o evangelho é a eclesiologia. É não tentar fazermos coisas que não estão escritas. Temos oficiais que foram revelados. E fazemos simplesmente aquilo que Cristo mandou. Busca esse padrão na tua vida, busca esse tipo de igreja. Jamais, se um dia Deus te levar para outro lugar, procura uma igreja com as mesmas convicções. Entrar numa igreja onde é só evangelho superficial é entrar num barco furado. É melhor estar com 2 ou 3 irmãos, com uma sólida doutrina, com uma boa eclesiologia, do que estar numa igreja cheia de gente, cheia de luzes, cheia de show, mas que vai morrer na próxima geração, porque Cristo não está lá. E se ela alimenta uma religião que não existe, quando Cristo voltar, ainda vai julgar aquele povo como uma prostituta que usa o seu nome, mas se deita com o diabo. Busca o padrão do servo de Deus. Busca esse padrão na família. O servo de Deus, aqui diz a palavra de Deus que os filhos têm que ser crentes. É isso mesmo? Olha, eu quero dizer para você que a palavra crente vem de uma outra palavra, pistis. Ele tem que ser uma pessoa em que se acredita na palavra dele, ele é credível. Tá? Paulo não está falando sobre fé salvífica aqui em relação aos filhos, porque senão toda vez que um pastor tivesse um filho, ele tinha que sair do ministério para o filho, até ele se converter e depois ele podia voltar, entendeu? Não é isso que Paulo está falando, é evidente. Mas ele classifica isso muito bem. Ele vai falar pessoas que são confiáveis, credíveis, a palavra também quer dizer isso, e que não são insubordinados, eles não são devassos, eles não levam uma vida de destruição. Filho de pastor não tem que ser crente, mas filho de pastor tem que honrar quem o pai é. Não conforme a igreja demanda, mas conforme Deus o quer. E uma das características que nós vemos constantemente nas Escrituras é o reconhecimento. Quando um filho olha para um pai, ele ainda não é crente, porque a pessoa salva conforme a graça de Deus, não é a gente que determina isso. Um filho fala assim, eu não creio no que meu pai crê, mas eu sei que ele crê. Eu respeito ele porque ele crê. Esse é um filho subordinado, não um filho insubordinado. Eu ainda não consigo crer, tudo bem, mas meu pai não é hipócrita, meu pai vive o que ele prega. Perceberam a diferença? Eu posso até não concordar com meu pai, mas meu pai vive o que prega. Porque pastores têm que ser exemplo até quando os filhos não são crentes. Perceberam? Que pai não vai querer dar o melhor padrão para o seu filho? Ou que filho, naturalmente, vai olhar para o pai, ainda que não tenha fé, vai dizer, eu amo meu pai, eu respeito meu pai, o meu pai cuida de mim.
É isso que nós queremos ouvir de filhos de pastores. Infelizmente nós temos ouvido: meu pai vive para a igreja e esqueceu de mim. Não. Se ele não coordena muito bem a sua casa, ele não pode cuidar da igreja de Cristo. Busca o padrão da família. O padrão de Deus é um padrão de família. Eu conheci um pastor, ele visitava tanto que a mulher dele deixou ele, porque ele nunca estava em casa. Estou falando que não se deve visitar, tá? Eu visito, vocês sabem disso. Geralmente minha mulher vai comigo. Geralmente não, na maioria das vezes. A questão aqui não é isso ou aquilo, a questão é a família. É o primeiro rebanho de um pastor. A igreja tem que entender isso, o pastor tem que entender isso, e se nós não vivemos nesse padrão, nós vamos ser desqualificados para o ministério. Mas esse padrão não é só para mim, ou para o Luiz, ou para os nossos candidatos seminaristas. Esse padrão é para toda a igreja de Cristo. Tu és homem? Tu quer servir a Deus? Esse padrão é para você. Administra a tua casa no Evangelho. Ensina para os teus filhos quem os ama. E você vai ver, quando você prega o Evangelho, pelo menos o respeito eles terão para ouvir. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Busca o padrão da família. Busca o padrão de servo de Deus na família. Busca o padrão num casamento fiel. Pastores que adulteram não devem ficar no púlpito. Pastores que erram nessa área jamais devem voltar para o ministério. Ele perdeu a sua reputação. E todo mundo diz amém. Mas esse padrão é para todo homem aqui na igreja. Então presta bem atenção no que eu estou dizendo. Não adultere em nome de Jesus. Não traia o seu casamento por coisa alguma nesse mundo. Nem por dinheiro, nem por ganância, nem por desejo. Não traia o seu casamento, jamais. Mantenha os seus votos diante de Deus. Viva como uma pessoa fiel, porque se você não é fiel nem ao teu marido ou à tua esposa, jamais você vai ser fiel a Deus. Seja fiel. É esse o padrão de Cristo. Aqui não é uma questão de habilidade. Ah, mas ele prega tão bem. O que adianta ele pregar bem, se depois que ele prega, ele deita com uma mulher que não é a dele? Eu digo isso com dor. Porque nos últimos anos, pessoas que eu amava fizeram isso. O meu choro não é de justiça própria. O meu choro é porque a igreja precisa de padrão. De gente que começa bem e termina bem. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, do Luiz, dos irmãos seminaristas, de todos que querem o ministério. Que a graça de Deus nos conceda que a gente comece e termine bem. Fiéis ao nosso casamento, amantes do bem, cuidando dos nossos filhos, vivendo um padrão que glorifica a Deus. O padrão é o Evangelho, o padrão é a graça de Deus, o padrão é gente imperfeita, mas que se enquadra no padrão de Deus. Gente que não é perfeita, eu não sou perfeito, nunca vou ser. Eu não vou negar o Senhor Jesus, dizer que essas coisas não passam pela cabeça, como disse uma irmã uma vez numa conferência. A irmã já pensou em divórcio? Ela, divórcio nunca, mas assassinato, algumas vezes. O pecado está no nosso coração e na nossa mente. No entanto, meus irmãos, o padrão a ser emulado é de homens imperfeitos, mas que são qualificados porque não são reprovados na vida. Ao longo da vida deles, nós vemos evidência de graça. Ele peca, ele pede perdão, ele mantém a fidelidade no casamento, ele comete alguns erros administrativos, mas no grande todo mundo está sendo levado para o benefício. Ele comete alguns erros, talvez ele fala com o filho de uma maneira dura aqui, mas mesmo quando ele erra, o filho reconhece: meu pai me ama.
Meu pai cuida de mim, ele é imperfeito, ele vai cometer alguns erros, mas ele me ama, ele cuida de mim, eu o respeito. O padrão é que homens, e Paulo vai dividir essas qualidades, como a gente leu no texto, são homens de integridade, de santidade pessoal, amor pelo que é bom, são apaixonados por aquilo que Deus aprova. Eles são maduros, eles têm estabilidade no caráter, eles têm uma reputação de evidência de graça ao longo da vida dele, eles têm uma boa doutrina e eles são persuasivos ao pregar a palavra. Por quê? Porque eles pregam não só com a cabeça, eles pregam com a mente, com o coração, com a vida que eles vivem, mas acima de tudo, com o conteúdo que vem das Escrituras. Esse é o padrão que é para todos nós. Pastores não são exemplos no vazio, eles só são exemplos para que ovelhas de Cristo sigam o exemplo. Esse padrão é para nós. Bons administradores resolvem problemas. Lembra em Atos? As viúvas de origem helênica não estavam recebendo ajuda. As pessoas da igreja chegam diante dos presbíteros, os apóstolos no caso, chamados também de líderes como pastores naquele momento, vão dizer o seguinte: olha, a solução é a seguinte: levanta homens de Deus que sejam diáconos, servos de Deus, cheios do Espírito Santo, para cuidar dessas questões. Escolham, a igreja decide, não são eles, mas eles dão a solução. Nós queremos isso em nossas vidas, soluções bíblicas, num tempo sem solução. Irmãos, esse é o tipo de homem que Deus almeja que nós sejamos, esse é o tipo de homem que Deus quer formar entre nós. Irmãs, esse exemplo também é para vós, é assim que Deus quer que vocês cresçam, é assim que Deus quer que toda a igreja cresça, com homens que são exemplos para a glória de Cristo. O padrão de presbítero é o tipo de ser humano que glorifica a Deus. Isso é muito importante nós lembrarmos. O padrão de presbítero é o tipo de ser humano que glorifica a Deus. Nós não somos e não seremos perfeitos, mas a Bíblia diz que pela graça o povo de Deus se torna adequado. E aqui há uma grande dúvida que eu quero trazer para todos nós, de autorreflexão e pensamento próprio. És um cristão adequado ao padrão da Bíblia? Tens uma boa doutrina? Tens uma vida que é coerente com o padrão do Evangelho? És um cristão adequado? É muito bom a gente ouvir pastores falando, pastores têm que ter um padrão, amém, e todo mundo fala, amém, é isso mesmo, pastor tem que ser líder, tem que ser exemplo, amém, só que ele só é exemplo para que você seja um também. Então a pergunta é, és adequado? Ou és uma vergonha? És uma má representação do que é ser cristão? És adequado? Todos nós vamos olhar para dentro de nós e encontrarmos imperfeições, sem dúvida nenhuma, e queremos encontrá-las para lutar contra elas. Mas cremos que a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, que tirou o poder do pecado, o pecado está presente em nós, mas não reina mais sobre nós. Agora a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo reina sobre nós, de acordo com as Escrituras. Essa palavra nos faz adequados, e se não estamos nos tornando cada vez mais adequados, é possível que eu seja um hipócrita, um religioso, e ainda não sou salvo. Se você está aqui e você não se adequa ao que eu acabei de pregar, arrependa-se e creia, porque somente Cristo
E o poder de Cristo e a sua fé em Cristo pode te colocar nesse padrão. O homem não consegue isso pela força, nem pela moralidade, nem por vontade. É pela fé. Coloque-se em Cristo e Cristo vai te adequar. Coloque-se em Cristo e Cristo vai fazer o padrão dele tornar o padrão do seu coração. Hoje, para todos nós, devemos buscar não sermos pessoas passíveis de impeachment dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade. Acima de tudo, pessoas que são apegadas à palavra de Deus. Deus não requer perfeição de nós. Não de maneira prática. Ele diz, sede santos porque eu sou santo, sede perfeitos como é o vosso Pai. No entanto, no mesmo texto ele reconhece as nossas fraquezas e nos ensina a depender da graça de Deus para isso. O que Ele quer de nós não é perfeição, mas constante santificação. Vocês creem nisso? Deus usa pastores para isso. Mas pastores não são exemplo no vácuo. Pastores são exemplo para que ovelhas o sigam. Porque seguindo eles, seguirão a Cristo. Não porque seguem homens, mas porque seguem o padrão que Cristo revelou através do apóstolo Paulo. A graça nos faz adequados. Busque esse padrão pelo poder do Evangelho. Busque esse padrão na sua casa hoje. E se há algo que você precisa se arrepender, se arrepende. Se há algo que você precisa dizer para sua esposa, diga. Se há algo que você precisa dizer para o teu esposo, diga. Se há algo que você precisa falar diante da igreja, o faça. Mas se arrepende, porque disso depende a sua eternidade, a sua santidade, o seu crescimento, a sua saúde espiritual. Depende de um padrão de integridade que Deus quer que seja incorporado por todos aqueles que creem em Cristo. Crentes são íntegros, porque Cristo é perfeito. Crentes amam o bem, porque Cristo é o bem. Crentes cuidam de pessoas, porque Cristo é o pastor que cuida de todos nós. Logo, pastores são simplesmente exemplos, nada mais, porque quem faz mesmo é Cristo. São sábios que ensinam as Escrituras, porque senão são tolos. Busquem esse padrão, meus irmãos. Busquem esse padrão para a glória de Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê homens que são dons de Cristo para a igreja. Que vão ser exemplos para que toda a igreja se torne o padrão da glória de Cristo num mundo sem padrão e sem liderança. Guiado pelo príncipe desse século, cego pela idolatria, nós pedimos que o padrão da luz e as palavras da luz do Evangelho sejam presentes em nós, para a glória de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.